Amém, irmãos? Vamos ficar todos de pé para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 21. Vamos ler só o versículo 2, por enquanto. Provérbios, capítulo 21. Apenas o verso 2. Você achou na Bíblia? Provérbios 21, verso 2, diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Obrigado pela Tua palavra, por tudo que ela pode nos ensinar. E esta manhã nós queremos aprender do Senhor. Queremos aprender com a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Não a voz de homens com doutrinas e filosofias humanas. Queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso pastor, aquele que conhecemos e que também nos conhece. Fala conosco aquilo que precisamos saber para mudar o comportamento da nossa vida, Senhor, para nos afilarmos à Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, entrego a minha vida ao Senhor, peço unção, peço Tua graça e misericórdia, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar com ousadia a Tua palavra e ela venha tocar nos nossos corações. Quebra as barreiras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, um pequeno versículo do livro de Provérbios, mas que tem tanta sabedoria e tantos ensinamentos para nós. Não é? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, dada por Deus a Salomão, mas que tem tantas maravilhas que podem nos ensinar muitas coisas. A primeira afirmação desse texto é que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Isso é uma verdade, irmãos. Nós olhamos para a nossa vida como se tudo que a gente faça é correto, é bom, é verdadeiro. Essa normalmente é a visão que a maioria de nós tem. Nós achamos e nos aprovamos naquilo que imaginamos fazer. Enquanto estamos fazendo, achamos que está tudo certo, está tudo direito, porque este é o melhor caminho, esta é a melhor atitude. Mas o texto para nós mostra que há uma diferença muito grande entre aquilo que nós vemos e aquilo que Deus vê. Às vezes eu acho que eu estou fazendo a coisa mais certa do mundo, mas será que Deus acha da mesma maneira? Será que Deus encara da mesma forma? Para mim, para os meus olhos, parece reto o meu caminho, parece a coisa certa a fazer. Mas será que aos olhos de Deus o que eu estou fazendo é correto? E esse é um problema do ser humano, porque o ser humano tem essa tendência a se aprovar, a se julgar com menor rigor. Nós nos julgamos com muito pouco rigor. Agora julgamos os outros com um rigor enorme, não é assim que acontece, irmãos? Então, para nós, nosso caminho está correto. E a gente tem a tendência a se achar sempre justos, sempre corretos, sempre bem entendidos naquilo que estamos realizando. Mas a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Apesar dos nossos olhos, o nosso caminho ser sempre reto, na verdade, Deus sonda o coração de cada um. Ele vai lá dentro das origens, dos princípios, das motivações, prescruta e conhece cada um dos nossos sentimentos, é o que diz a Bíblia. Deus vê muito além do que nós somos capazes de ver e do que somos capazes de perceber. Ele sonda os corações. Isso é para a gente pensar, porque isto significa que Ele vê as intenções que nem nós mesmos sabemos que estamos tendo. Deus conhece tudo, irmãos. Muitas vezes erramos e dizemos, não tive a intenção, mas Deus conhece até essa intenção que a gente acha que não teve, que está escondida dentro dos nossos sentimentos, dentro das nossas motivações mais secretas e ocultas. O Senhor, Ele conhece. E esse exame de Deus é muito mais rigoroso
do que qualquer exame que nós mesmos possamos fazer na nossa própria consciência. Porque também temos um inconsciente que nós não conseguimos dominar, mas o Senhor vê tudo, tanto o consciente quanto o inconsciente. O Senhor, Ele sonda os corações, é o que diz aqui a palavra de Deus. Então eu posso dizer para você que Deus vê muito mais além. A palavra usada aqui para sondar, ela tem alguns significados. Ela significa examinar, provar, pesar, medir. Em português há uma única versão que usa o termo pesa os corações. A Bíblia diz, Jeová pesa os corações, é a tradução brasileira de 1917. Ela traduz o texto dessa maneira. Tem o mesmo sentido. Porque ao sondar o coração, Deus está colocando na sua balança o nosso coração. E a balança de Deus é sempre precisa, não é, irmãos? A balança de Deus não erra, não engana, não é viciada, não é? Ela é correta, é justa, mais do que qualquer uma e honesta. E Deus coloca os nossos corações nesta balança. É como se Ele pesasse os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, no seu padrão justo e perfeito. Então, pensa comigo agora. O que será que Deus está pesando, descobrindo, quando sonda os nossos corações? Irmãos, Deus nos chama de santos. Sabia disso? Leia comigo a sua Bíblia em Lucas 12, 48. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, verso 48, diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, é o que está dizendo a palavra de Deus. Por que Deus tem esse padrão de medida? Porque esse é o padrão justo de Deus. Eu serei pesado, você será pesado, nosso coração será sondado, será medido, mas com que padrão de medida? Quando medimos alguma coisa, usamos um padrão. Aqui no Brasil, usamos o padrão métrico para medir, mas nos Estados Unidos e em outros países o padrão é diferente. Não se usa metros, se usa milhas, não se usam quilos, se usam libras, padrões de medidas diferentes, mas que servem para medir. E qual o padrão de Deus? Ele nos chama de santos. Então o que Ele exige de nós é algo muito maior do que Ele exigiria de qualquer um que não o conhece. Concorda comigo? Você que conhece a Deus, a medida do seu coração, ela é muito mais rigorosa do que a medida daquele que não conhece. É o que diz o texto que nós acabamos de ler aqui. Diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, porque ele não sabia a vontade do Senhor. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós, como cristãos, recebemos muito de Deus. Concorda com isso? Recebemos demais. Recebemos amor que não merecíamos, salvação que não éramos dignos de ter. Tudo nos foi dado. Então, muito também nos será exigido. A sondagem do nosso coração é muito mais rigorosa do que daquele que não recebeu o mesmo que nós recebemos, irmãos. Então, isto são coisas para nos fazer pensar. Porque o texto diz, nossos caminhos, aos nossos olhos, são todos justos. Mas o Senhor, Ele pesa os corações. Ele sonda os corações. E como que Ele está pesando e o que Ele está encontrando, não é? Todos os nossos propósitos, pensamentos e ações, Deus conhece. E nós não podemos enganar Deus. Nenhum de nós consegue disfarçar.
Não há um lugar tão longe para onde possamos fugir da presença do Senhor, como a gente citou muitas vezes o profeta Jonas, que achou que lá para onde ele ia fugir, Deus ali não iria o alcançar. Deus conhece tudo, irmãos. É como diz o salmista no Salmo 139, para onde fugirei? Como me ausentarei da sua presença? No mais alto, no mais profundo abismo, lá está o Senhor, ao nosso lado, sondando, observando tudo aquilo que estamos pensando, todas as nossas motivações, todas as nossas ideias. O Senhor pesa os corações. De que maneira o Senhor pesa os corações? De uma maneira que se revele o que está dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, irmãos. E ele muitas vezes nos engana. Mas ele engana Deus? Como é que ele nos engana? Exatamente com a primeira parte do versículo. Fazendo parecer bom aquilo que fazemos. Fazendo com que a gente goste e aprove as nossas atitudes. Mesmo que elas não sejam aprovadas por Deus. Por isso o coração é enganoso. Mas o Senhor pesa o coração. E como? Com provas. Provas são um ótimo instrumento de Deus para pesar e revelar o que vai dentro do nosso coração. Quando somos provados, ficamos impacientes, ficamos revoltados, ficamos desesperados. Isto já é uma revelação do nosso coração. É comum nós dizermos que quando tudo está bem, todos nós temos fé, todos nós louvamos a Deus, todos nós amamos os irmãos. Por quê? Na nossa vida, tudo está um mar de rosas. Mas quando uma prova vem, quando uma dificuldade chega, uma doença aparece, um parente morre, um desemprego aparece, como é que fica o nosso coração? Aí ele revela o que realmente ele era. Aí, na hora da prova, quando blasfemamos, quando reclamamos, quando nos tornamos impacientes, revoltosos, queixosos contra Deus, contra os irmãos, contra todo mundo, apenas se está exibindo o verdadeiro coração de cada um. Porque o verdadeiro coração daquele que crê, ele espera, ele tem paciência, ele louva, ele agradece, como diz Paulo, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Ele persevera, ele continua confiando, ele sofre, mas não blasfema do Senhor, não trata mal os outros por causa dos seus sofrimentos. Veja, irmãos, é a prova de Deus, a balança do Senhor, que revela o nosso coração. E o que está aqui não dá para esconder, porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de raiva, está cheio de revolta, vai sair pela tua boca. Não dá para esconder. Embora aos teus olhos tudo esteja direito, mas o que está aqui dentro vai brotar, se tornará evidente, e muitas vezes é a prova de Deus que faz isso, queridos, para revelar, não para Ele, como eu já cansei de dizer aqui. Deus, veja, quando a gente toma ceia, tem um texto do apóstolo Paulo que diz, examine-se o homem a si mesmo. Para quê? Para dizer para Deus algo que ele não sabia sobre a gente? Pensa nisso. Ah, lembrei de um pecado, esse Deus não viu eu pecando, então, Senhor, olha, eu pequei. É isso que significa examinar o homem a si mesmo? Para lembrar alguma coisa que Deus não viu e dizer para ele? Claro que não. É para você perceber a burrada que você fez. É para você perceber a idiotice do seu comportamento. Porque Deus já sabia. Então, quando o coração é provado, é sondado, não é para Deus descobrir alguma coisa que Ele não sabe. Mas é para você descobrir. Entende? É para que fique evidente para você que é um iludido a seu próprio respeito. Aos teus olhos, teu caminho é sempre reto, justo, honesto, tudo bem. Então, a prova do coração, o peso, o resultado desta pesagem, é para mostrar para mim e para você quem somos nós. E é isso, queridos, que acontece. Abra comigo Provérbios, capítulo 27, versículo 21.
Provérbios 27, verso 21, diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim um homem é provado pelos louvores que recebe. Que coisa maravilhosa isso aqui. Como eu disse, às vezes o que prova, o padrão é a prova. Para alguns, Deus age desta maneira. Você concorda que nós somos pessoas diferentes? Somos diferentes. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. As preferências são diferentes, os jeitos, as manias nossas são diferentes. Então Deus prova de diversas maneiras diferentes. Para uns, Ele coloca uma tribulação, para logo se revelar o coração daquela pessoa. Na hora da prova, ela mostrou quem realmente ela era. Mas para outros, Deus prova com outro extremo, enchendo esta pessoa de bênçãos. E isto também é uma prova, segundo o texto que a gente leu aqui, de Provérbios, capítulo 27, versículo 21. Veja, o homem é provado pelos louvores que recebe. Irmãos, às vezes a prosperidade, a honra, o sucesso, também são para medir o nosso coração. Vamos ver como ele reage quando lhe falta tudo. A gente reage. E quando a gente tem tudo, a gente também reage, né? Quando não falta nada, quando o sucesso chegou à sua porta, muitas vezes é aí que se revela o coração do homem. A gente vê isso na nossa vida, no dia a dia. Quem aqui já não viu isso no seu ambiente de trabalho? Aquela pessoa humildezinha que foi promovida a chefe, já viu isso? Aí virou um bicho. Não é assim que funciona? Por quê? Provou-se-lhe o coração. Ela se tornou um bicho, ela já era um bicho. Ela só não podia mostrar que ela era um bicho, porque ela era humilde. Mas agora que botaram ela no alto, pronto. É o ditado do mundo: dê poder a um homem, conhecerás o seu caráter. Não é assim que funciona? Coloca a pessoa lá em cima, você vai ver o caráter dela. O coração será revelado. O coração será exibido. E coisas que ela criticava quando era subalterna, ela agora faz quando é chefe. Não acontece isso, gente? Não é assim que funciona? Ela criticava isso nos homens, mas quando deram a oportunidade para ela, ela fez a mesma coisa. A gente tem visto isso com governos e oposições que se sucedem, né? Oposição critica o governo, quando vira governo faz a mesma coisa que criticava o governo. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Porque o sucesso também é uma prova de Deus para medir o nosso coração. E a verdade é o padrão universal de Deus de medida, né? Muitos deixam Jesus quando ele disse palavras duras. Muitos deixaram Jesus. Lembra um texto que eu li semana passada aqui? Jesus discursou um duro discurso e no final perguntaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E muitos dos seus discípulos já não o seguiam. Por quê? Ele disse a verdade. Enquanto a gente fala o que agrada, está tudo bem. Eu engano você, você me engana, está maravilha. Enganados somos todos e continuamos a rumar. Mas no dia que a verdade é dita, isso é uma prova para o coração. Como reagir à verdade? Como receber a verdade? A verdade que muitas vezes não queremos ouvir a verdade, irmãos. Isso é uma prova para o coração. Veja o que diz João, capítulo 17, versículo 17. Jesus disse isso aqui bem claramente, ele definiu. Ele disse em João 17, 17, santifica-os na verdade. E o que é palavra? O que é verdade para Jesus? A tua palavra é a verdade. A palavra, ela vai provar os nossos corações. Quando nós ouvimos a verdade, uma prova se inicia. Como eu reajo à verdade? É certo que às vezes não é a verdade que eu queria ouvir. Eu queria ouvir algo que acalentasse o meu coração. Algo que acalmasse as minhas emoções. E nem sempre a verdade acalma as minhas emoções. A verdade às vezes me deixa até nervoso. É ou não é? A verdade às vezes deixa a gente nervoso. Eu não queria ouvir essa verdade, mas é verdade. O que eu posso fazer? É verdade. Tem que ouvir.
Tem que encarar e tem que receber. Agora, não é o que eu queria. Mas Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. É possível se santificar na mentira? Será que é possível assumir um novo comportamento baseado em algo que não é verdade? Santificação só pode ser na verdade. Ele diz, a tua palavra é a verdade. E a palavra que Jesus disse não agradou muitas vezes. Muitos reagiram mostrando todo o interior dos seus corações ao reagir negativamente à verdade que Jesus falou. Ele disse, não interessa a religião de vocês. Se vocês não comerem da minha carne nem beberem do meu sangue, vocês vão para o inferno. Foi isso que ele disse. Ah, que escândalo. Oh, Jesus. Por isso que alguns se escandalizam comigo. E quando eu falo, você vai para o inferno, que vai mesmo. Então, a escandalizar, escandalizado, vai para o inferno do mesmo jeito. Tem jeito. Se a pessoa não mudar, não receber a verdade não a libertar, não há o que liberte. Uma mentira gostosa não liberta ninguém. Pelo contrário, ela cria uma teia de engano sobre a sua vida. Eu posso dizer a você, meu irmão, você é tão bonitinho, você é horroroso. Eu estou dizendo, você é tão bonitinho, aí você gosta de mim. Pô, pastor é tão amoroso, pastor é tão legal, vou ficar aqui. Aí eu digo, olha, meu irmão, tudo que você faz é certo, não tem problema não, Deus entende essas coisas, esses errinhos que você faz, todo mundo faz, eu também faço. Aí você, pô, vou ficar aqui, esse pastor é legal, ele é humano, ele me compreende como eu sou, ele se coloca no meu nível. Não é assim que você vai falar? Que bacana, né? Bacana esse pastor. Agora você diz, ó, tu vai para o inferno se você continuar fazendo isso. Pô, esse cara é chato aberto, esse cara não. Que isso? Tá maluco? Sai para lá. A vida já é tão dura. Chega aqui, ainda vou ficar ouvindo palavra dura. Eu não. Vou assalariar outro pastor para mim. É assim que muitos pensam. Mas é a verdade que revela o coração. A verdade e a tua reação a ela é que mostram quem você é. Por isso, eu sinceramente não me preocupo quando eu preciso dizer alguma coisa verdadeira que precisa ser dita. Muitos vão se escandalizar? Vão. E olha, isso é muito difícil para um pastor, sabe, irmãos? Graças a Deus, Deus me ensinou a lidar com isso. Porque na cabeça de um pastor, muitas vezes ficam cifrões rodando, né? Porque ele tem que pagar as contas da igreja, ele tem que pagar as despesas, então ele começa a pensar nos cifrões. Aí diz, irmão, se eu disser certas coisas, as pessoas vão embora. Se elas forem embora, não vão pagar as contas da igreja. E aí como é que a gente fica? Então eu não vou disfarçar aqui um pouquinho e tal. Graças a Deus eu nunca tive essa preocupação. Entendeu? Por quê? Alguns dizem que eu sou orgulhoso, que eu sou isso. Pode dizer o que você quiser também, não estou nem aí. Mas eu não tive, só por uma coisa. Quando a igreja começou, tinha 15 pessoas, uma salinha desse tamanho. Eu disse, Senhor, o senhor quer que tenha uma igreja aqui? Então o senhor, por favor, sustenta ela. Se o senhor não quiser que tenha uma igreja aqui, a gente fecha ela. Acabou, eu sigo a minha vida com a minha profissão. Então eu não tenho problema com isso. Então nunca vou precisar agradar ninguém para que a pessoa fique. Nunca. Porque eu digo, Senhor, agora a igreja está grandona. Oh, bacana. Aí quando ficar grande, as despesas aumentam também, né? O primeiro aluguel que a gente pagou é R$500, mas eu não sabia se tinha como pagar os R$500 no final do mês. Né? Mas agora as despesas são maiores. Eu continuo dizendo a mesma coisa. Senhor, o senhor quer que a igreja aqui? Então o senhor cuida dela e mantém ela. Se o senhor não quiser, a gente fecha. Não tem problema nenhum. Não adianta fazer uma coisa porque eu quero que ela seja feita. Não é meu, não é um negócio meu. Não é um negócio. Então não é a minha ideia. Deus quer? Claro que eu gosto. Eu gosto? Claro, gosto de ser pastor. Gosto de onde cheguei? Gosto. Claro que gosto. Mas se Deus não quer, o que adianta eu querer se Ele não quer? E o pior, o que adianta eu manter se Ele já não quer mais manter? Entende isso? Se Deus não quer mais manter, eu vou ficar mantendo. Aí como é que eu vou manter? Passando manteiga em você. Aí eu mantenho. Não. Por isso eu sou livre para dizer a verdade. Se você quiser ouvir, você vai ficar. Se você não quiser ouvir, tu vai embora. E eu vou continuar aqui. Até quando? Deus quiser que exista uma igreja que ama ouvir a verdade. É a reação do coração. É melhor
Para alguns é melhor. Alguns gostam, eu acho que vocês gostam, que estão aqui. Mas outros já foram embora porque não gostam disso. Não, eu quero ser agradado, eu quero ser paparicado, eu quero manteiga em mim. Eu quero ser lambuzado, eu quero ver um pastor me lambendo igual um cão. Então, só um pastor alemão. Eu, brasileiro, não tenho esse jeito, não vou te lamber, não tem como. Você entende isso? Mas Deus, Ele prova os corações. E a verdade vai provar. E quem rejeitar a verdade será rejeitado. Alguém que rejeita a verdade será aprovado? De jeito nenhum. Muitos abandonaram Jesus quando Ele disse a verdade. O que Ele fez? Ficou com crise de consciência? Não. Virou para os discípulos mais chegados e falou: vocês também vão? Foi isso que Jesus fez. Ou Deus está, ou Deus não está. Ou Deus aprova, ou Ele não aprova. Mas Ele está sempre pesando o nosso coração. Eu queria falar contigo de resultados dessa pesagem. Como eu disse, somos pessoas diferentes, o coração é diferente, e os resultados são diferentes da pesagem que Deus faz. Mas há 3 resultados que eu separei aqui que são comuns. Alguns de nós, ou do mundo todo, ao sermos pesados, sondados no coração por Deus, imediatamente Deus logo vê quem é o nosso coração e logo nos acha em falta. É como aquele texto que foi escrito por uma mão na parede, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Pesado foste na balança e achado em falta, diz a palavra de Deus. Logo que alguns são pesados, imediatamente são achados em falta. Isso acontece demais, irmãos. Veja, esse é o coração natural. Leia comigo alguns textos aqui, Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, versículo 9. Ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente, como é que é? Corrupto. Quem o conhecerá? A Bíblia está dizendo que o coração do homem é corrupto. Então, alguns que Deus vai olhar, sem a operação de Deus, nós somos assim, irmãos. Vai olhar e já vai ver que logo está em falta. Coração corrupto. E a gente às vezes fala tão bem do meu coração, né? Ah, meu coração. Ah, meu coração é tão bom. Eu tenho um bom coração. Ah, o coração é corrupto, irmão. E logo de cara isso é notado por Deus. Leia comigo 1 Coríntios 2, 14. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo número 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural tem esse coração assim e vai permanecer assim o resto da vida. Ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus porque são loucura para ele. Então esse é um tipo que é pesado e logo é achado em falta, logo é evidente o seu estado. Veja um outro tipo, Oséias capítulo 10. Abra a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 10, versículo 2, diz assim: o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deixará abaixo as colunas. Coração falso. A pessoa mostra uma coisa que ela não é. Logo isso se tornará oculto, evidente. A Bíblia diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, um coração falso, uma adoração falsa, um serviço falso, logo isso vai ser exposto. É um coração que será pesado e logo achado em falta. Veja Salmo 119, versículo 69 e 70. Salmo número 119, versos 69 e 70. Diz: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Algumas pessoas têm um coração insensível, como se fosse de sebo, diz a Bíblia. Olha que coisa terrível.
Isso logo será revelado. A pessoa é insensível à palavra de Deus, ouve a palavra, entra de um lado, sai pelo outro. Quando Deus pesar esse coração, embora ela se aprove em tudo que ela faz, ela se acha o máximo, mas ao pesar isto, Deus verá essa insensibilidade e ela logo se tornará evidente, logo será achada em falta. Outro coração logo achado em falta, veja comigo Hebreus capítulo 3, a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, versículo bem conhecido, diz assim: tende cuidado, veja, cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que faz o quê? Te afasta dos Deus vivo. Perverso coração de incredulidade. Logo é pesado, logo achado em falta, e logo recebe os prejuízos desta falta. É afastado de Deus. Então, é um outro tipo de coração que logo é pesado e logo verificado. E por fim, Provérbios 17, versículo 20. Vamos ler Provérbios, capítulo 17, no verso número 20. A palavra de Deus diz: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem língua dobre vem a cair no mal. O perverso de coração. É o coração perverso. Logo se mostrará e logo sofrerá as consequências. Esse é o primeiro tipo de resultado de uma pesagem. Mas há um segundo tipo que talvez tenha mais a ver com a gente e que nos alerte mais, que é uma pesagem que no momento inicial se apresenta ok, mas no momento posterior já perdeu. Porque, veja só, Deus pesa o coração. Quando, irmãos? Quando? Qual o fator tempo? Todo o tempo. Todo o tempo. Não é como uma pesagem inicial. Já viu luta de boxe? Vai pesar os lutadores. Bota lá, pesa. Está no peso? Beleza, vai lutar. Depois só vai pesar de novo na outra luta. Né? Fórmula 1, a mesma coisa. Pesa o carro, com piloto, sem piloto. Os caras comeu demais, não comeu, bebeu. Vai alterar o peso. Mas é uma vez, só depois na outra corrida. Agora, Deus, quando é que Ele pesa o teu coração e o meu? Toda hora. A balança é constante. Então agora eu fui aprovado. Olha lá, estou no peso certo. Mas daqui a pouco não estou mais. Isso aconteceu com alguns exemplos bíblicos. Eu quero trazer um para você. 1 Samuel 10, 9. Abra comigo. 1 Samuel 10, 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo número 9. A história de alguém que você conhece. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus está falando aqui de quem, irmãos? De Saul, o rei Saul. Veja que coisa maravilhosa. Nesse momento, Deus mudou o coração de Saul. Deu a ele um outro coração. Parece até conversão. A gente canta: recebi um novo coração do Pai. Não é? Recebeu ele um novo coração. Que maravilha. Versículo 6 e versículo 7. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Veja, sobre a ação do Espírito Santo ele seria transformado. Quando estes sinais te sucederem, faze o que é a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Foi dito isto a respeito do rei Saul. Versículo 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus fez o que com Saul? Se apossou de Saul. E o que aconteceu? Ele profetizou no meio deles. Que maravilha! Deus mudou o coração. O Espírito se apossou de Saul. Ele profetizou. Ele foi usado por Deus. Que coisa maravilhosa! Experimentou uma nova fase na sua vida de sentimentos, de emoções, de experiências maravilhosas. Mas só faltou uma coisa para Saul:
experimentar uma nova natureza. Por isso Jesus, quando conversou com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Saul nunca nasceu de novo. Ele nunca se converteu de verdade. É um fato como este que comprova aquele texto que comentamos aqui no nosso curso bíblico, lá de Hebreus. Experimentou coisas muito boas. Experimentou até profetizar. Experimentou ser usado pelo Espírito Santo em dado momento, mas não teve a natureza transformada. Por dentro, ele continuava o mesmo Saul. Por mais que Deus o tivesse mudado em algumas coisas, por algum momento, a sua natureza ainda prevalecia. Então, ele não teve uma nova natureza. Saul é um exemplo de alguém que por algum momento é pesado e é aprovado, mas que logo depois se manifesta o que é real dentro do seu coração. Isso é um risco, irmãos. E aí esse texto fala com a gente, fala conosco. O que é necessário, segundo disse Jesus, é nascer de novo. O que é necessário não é ser usado, não é experimentar um monte de coisa. O que é necessário é nascer de novo, é ser nova criatura em Cristo. Isso é necessário. A Saul é um exemplo para chamar a nossa atenção. Leia comigo agora 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 até o versículo 27. Um outro exemplo. 1 Reis 21, 25 a 27, diz assim: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, e que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido tais palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em pano de sacos e andava cabisbaixo. Que maravilha! Será que Acabe se converteu? Que coisa tremenda! Acabe, rei de Israel, com aquela mulher miserável chamada Jezabel, o casal 20 ao contrário, né? Que só fez burrada no meio do povo. Acabe, cheio de pecado, quando foi confrontado com essa verdade, a Bíblia diz no versículo 27 que ele rasga as vestes, se cobre de pano de saco, vai jejuar, e começa a andar cabisbaixo. Acabe se converteu. Olha que maravilha. Eu te pergunto, Acabe se converteu? Uma coisa é estar humilhado, uma coisa é ser humilde. Percebe a diferença? Às vezes você é humilhado, a vida te humilha, as circunstâncias te humilham, mas você não é humilde. Você é humilhado, mas está ali arranhando os dentes. Quando eu sair daqui, vocês vão ver. Quando eu sair dessa, eu vou pisar em vocês tudinho. Não é assim? Está lá humilhado, mas não é humilde. As circunstâncias o obrigaram, o confronto foi muito grande, e ele se colocou naquela posição, mas não era aquela posição que representava o que era a sua vida. Voltou-se para Deus, mas não largou a iniquidade. E aí? Continuou sendo o mesmo Acabe, a mesma pessoa. Deus pesa o coração? Deus pesa. Deus conhece o coração? Deus conhece. Acabe era o mesmo Acabe, mas agora voltado para Deus. Não acontece isso no meio da igreja? Pessoas que chegam à igreja, fazia isso, fazia aquilo outro, agora estou aqui, glória a Deus, aleluia, me voltei para Deus. Mas muitas não largaram a iniquidade. Adianta alguma coisa se voltar para Deus? Veja, tem uma atitude religiosa, foi fazer jejum, Acabe. Olha, pano de saco, cinza sobre a cabeça. Mas não mudou a iniquidade do seu coração.
não mudaram as suas atitudes, as decorrências desse ato não se cumpriram. Então, a pesagem, inicialmente, poderia estar boa, jejuando, orando, buscando, mas logo depois, ela revela o que nós, na verdade, somos. Talvez enquanto Acabe tenha jejuado e orado, ele tenha achado de si mesmo, poxa, eu estou bom agora, meu caminho está reto. Aos olhos do homem, seu caminho parece sempre reto, mas o Senhor sabe quem é Acabe. O Senhor conhece o coração de Acabe. O Senhor sabe, irmãos, quem nós somos. Por mais que a gente diga que somos bom coração, somos boa gente, sou sangue bom. Ele sabe se você é sangue bom ou não. Ele sabe quem é cada um de nós e qual é a verdade do nosso coração. E para terminar, eu quero dizer a você de um terceiro tipo de pesagem, que é aquele que é pesado e que o peso está certo. Ainda existe? Existe. Eu espero que sejamos todos aqui. Amém? Que não enganamos, que somos o que somos e somos bem o que somos diante do Senhor e diante de todos. Pessoas que são pesadas, mas que são aprovadas. Um coração arrependido é um coração que Deus aprova. Um coração contrito é o coração que Deus não despreza, diz a Bíblia, irmãos. É esse coração que é pesado e aprovado. Não é aquele que nunca erra, mas é aquele que se humilha, não por ser humilhado, mas porque se humilha espontaneamente na presença de Deus. Não porque foi surpreendido no erro, mas porque se arrepende, mas porque não quer mais errar, não quer mais pecar. Esse é o coração bom. Esse eu espero que seja o nosso coração. Abra comigo Lucas 8. Vamos ler mais 2 versículos para encerrar. Lucas capítulo 8, versículo 15. Diz assim, Lucas 8, 15. Jesus falando da parábola do semeador, que saiu semeando suas sementes. No versículo 15 ele diz, aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido, como é que foi ouvido? De bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Veja, você não ouve só com o ouvido, não. Você ouve com ouvido e coração. É isso que Jesus está dizendo. A semente, a única daquelas 4 que frutificou e produziu segundo a vontade de Deus, foi aquela que foi acompanhada de um ouvir, de um bom e reto coração, que é pesado, que é visto, que é aprovado pelo Senhor. Recebe e crê com simplicidade na palavra que ouviu. E passa a viver de maneira que produza frutos referentes à semente que foi semeada. Se ouve, não só com o ouvido, mas também com o coração. Quando ouvimos só com o ouvido, irmãos, acontece o que acontece muitas vezes. Eu já preguei aqui milhares de palavras. Algumas você ouviu, outras você não lembra mais. Algumas mudaram, outras só entraram e saíram. As que retêm, são retidas por um bom e reto coração, são aquelas que produzem as mudanças. O nascer de novo é uma consequência deste ouvir da palavra de Deus. Como crerão se não houver quem pregue, questiona o Senhor. A palavra, o ouvir da pregação é que produz a fé. Porque acompanhado de um bom e reto coração, aquilo será posto em prática por você. Uma coisa é ouvir 500.000 pregações. Outra coisa é eu concordar com elas e praticá-las na minha vida. Ainda existem esses que são pesados e são aprovados por Deus. Porque recebem a palavra com bom e reto coração. O coração precisa ser examinado até na hora que estamos ouvindo a palavra, irmãos. E por fim, Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, versículo número 8. Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão
a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Há alguns ainda, irmãos, que se deixaram limpar. Ninguém é limpo porque se limpa. Nós somos limpos porque nos deixamos limpar. E o que nos limpa? A Bíblia diz o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Esses verão a Deus. Ainda existem alguns que são pesados também como todos, diariamente. Mas ao pesar, Deus encontra, não um coração perfeito, mas um coração purificado. Um bom e reto coração disposto a obedecer, disposto a mudar, disposto a se arrepender. E viver de uma maneira diferente e viver a verdade do Senhor. Como é que Deus tem pesado os nossos corações e o que Ele tem encontrado? Estamos prontos para ser pesados? Porque esteja você pronto ou não, você já foi pesado e tem sido pesado constantemente, diariamente. Eu e você estamos sob o crivo de Deus. Vivamos então com um bom e reto coração para ouvir e praticar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor, vamos orar a Deus para que Ele olhe para dentro de nós e, como disse o salmista Davi, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por o caminho eterno, Senhor. Se há algo encontrado pelo Senhor nas constantes pesagens, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos mostre e nos ajude a nos constranger de tal maneira que queiramos mudar, que queiramos consertar. Ao examinarmos o nosso coração, possamos ver aquilo que Deus vê, não aquilo que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos nos enganam. Como diz a palavra, os caminhos aos nossos olhos são sempre bons e retos. Mas eu quero ver com os olhos de Deus. Eu quero ver, Senhor, o que o Senhor vê quando olha para mim. Eu quero ver o que o Senhor vê quando sonda o meu coração. Eu quero ver, Senhor. Mostra para nós, Pai. Mostra para cada filho teu aqui, Senhor, o que há no nosso coração. Sonda, Senhor, os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos, aqueles que verdadeiramente ouvem a tua voz e que frutificam, que ouvem com um bom e reto coração. Senhor, promove uma transformação, promove, Senhor, uma mudança diária nas nossas vidas, Pai. Que o peso que o Senhor tem pesado, tem sondado, possa ser visível a cada um de nós. Tira, Senhor, de nós o auto-engano, Pai, que é terrível. Já não basta o engano do maligno, ainda nos enganamos a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, tira de nós esse engano. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para vermos e percebermos as tuas verdades, Pai. Não aquilo que pensamos, que normalmente não é verdadeiro. Oramos ao Senhor por isso. Abençoa a igreja, Pai, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Diga, sonda-me, ó Deus. Do meu coração, tira os espinhos, Senhor. Retira os espinhos, me unge com a tua unção. Unge-me, Senhor. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. Por um vale seco, tu fazes uma manancial, e
água viva, sinto forças sem igual, tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti, quero te louvar e neste vale te adorar. Sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unge com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimento de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Desço ao abismo, tua destra me guiará. Obrigado, Senhor. Terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais Que vencedor. e andando por um vale seco, tu fazes um manancial. Bebendo dessa água viva, sinto forças sem igual, tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti, quero te louvar e neste vale te adorar. E andando por um vale seco, tu fazes um manancial. Dessa água viva, sinto forças sem igual, tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti. Diga a Ele, quero louvar E neste vale te adorar. quero te louvar, quero te louvar, E neste vale te adorar. quero te louvar. quero te louvar, e neste vale te adorar. Te louvamos, Senhor. Glória ao teu santo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós. Glória a Deus. Aleluia. Bom louvar ao Senhor. Amém? Que o Senhor continue nos sondando. E melhor do que isso, que a gente veja o resultado da sondagem de Deus. Peça a Deus, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor vê a respeito de mim mesmo. Eu quero ver o que o Senhor vê, porque os meus olhos me enganam. Amém?